Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, sejam todos muito bem-vindos à lição de número 7, História da Igreja, é o que nós temos estudado. E essa lição nos falará a respeito do movimento de Contra-Reforma, que foi a iniciativa, historicamente tardia até, do catolicismo para tentar barrar, deter o avanço do protestantismo em toda a Europa. Essa é uma lição muito importante e bastante empolgante, porque nela vamos nos deparar com personagens a respeito dos quais nós nutrimos bastante afeição e admiração. São aqueles envolvidos no espalhamento da mensagem somente pela fé e da graça oferecida de maneira imerecida aos homens, mensagem espalhada em toda a Europa e mensagem que chegou até nós aqui no Novo Mundo, e é o que temos diante de nós nas lições de número 8, 9 e 10 que encerram esse estudo. Mas vamos avançar para verificar aquilo que temos preparado para a nossa aula. Lembrando a você que faz parte das suas obrigações como bom aluno que você é, ler e reler o seu manual de estudos, também fazer os exercícios, porque eles lhe servem de prática para o estudo, e também assistir quantas vezes forem necessárias estas aulas para consolidar o conhecimento, a informação que você tem aprendido. Mas vamos verificar então o texto de abertura da nossa lição. Ao irromper a reforma na Europa, a Igreja Romana se achava em tal estado de decadência e os papas da época tão interessados na vida privada e tão desinteressados nas coisas religiosas, que por um espaço de 25 anos após a explosão do movimento reformador, pouquíssimas foram as medidas para reprimi-lo. Na verdade, eles não criam que a reforma sobrevivesse a seu líder Martinho Lutero. Desde Leão X, os papas, imersos numa vida luxuosa e imoral, não viam na revolta religiosa na Alemanha proporções maiores do que o delírio de um frade embriagado. O esboço da nossa lição é o seguinte: os jesuítas, elementos de combate à reforma, a Guerra dos 30 Anos e as missões católicas. Contra-Reforma é o nome do reavivamento católico no século XVI, para enfatizar que a reação ao desafio protestante era o tema predominante no catolicismo. O movimento também é chamado de Reforma Católica ou Renascença Católica, porque alguns dos elementos presentes na Reforma Protestante também estavam presentes na Reforma Católica, e dentro do catolicismo eles antecederam, obviamente, a Reforma de Lutero. Tudo era um desejo generalizado de regeneração religiosa da Europa no século XV. Agora se entende melhor que as duas reformas, a protestante e a contra-reforma católica, embora parecessem seguir em direção opostas, estavam desejando algumas coisas bastante parecidas. Por exemplo, uma pregação mais reavivada e bíblica, coisa que já era feita por homens como John Huss, Bernardino de Siena e Jerônimo Savonarola. Também havia uma espiritualidade prática, e isso estava centrado na vida de Cristo. O movimento em prol da reforma eclesiástica foi liderado por um cardeal chamado Ximenes Cisneros. Ele era da Espanha, mas também foi muito bem representado por bispos que estavam na França e na Alemanha. Esse movimento de contra-reforma católica às vezes é descrito como sendo um movimento espanhol, porque, por exemplo, mais de 3.000 obras foram escritas na Espanha a favor desse reavivamento católico. Sugere-se, inclusive, por isso que era algo muito popular, muito desejado pelas pessoas. Na verdade, entre os espanhóis havia Teresa de Ávila, João da Cruz e Inácio de Loyola, muito importantes no movimento de contra-reforma. E 2 dos 3 instrumentos institucionais de contra-reforma eram espanhóis: os jesuítas, a Companhia de Jesus, e a Inquisição. O terceiro foi o Concílio de Trento, convocado em 1545, após as pressões constantes do imperador Carlos V, que era neto de monarcas reformadores católicos como Ferdinando e Isabel.
A Companhia de Jesus, os jesuítas, foi incorporada oficialmente ao catolicismo em 1540 e foi uma das ordens mais notáveis de clérigos regulares que serviram e não ficaram confinados em mosteiros. O fundador dos jesuítas, Inácio de Loyola, procurou preparar os seus seguidores para uma vida de serviço triunfante e de uma dedicação heróica através dos seus exercícios espirituais, que era uma série de meditações e práticas religiosas. Os jesuítas ministravam aos pobres, educavam garotos, evangelizavam os pagãos, cuidavam de nobres que haviam quebrado financeiramente. Um homem chamado Francisco Xavier foi um jesuíta espanhol, viajou para Goa, no sul da Índia, foi para o Ceilão, Malaya, para o Japão, com muitas viagens missionárias. Quando Inácio de Loyola morreu, a sociedade, a Companhia de Jesus, tinha mais de 1000 membros que administravam uma centena de instituições religiosas. Muito depois disso aí, 15.000 jesuítas e mais de 500 fundações religiosas deram continuidade aos movimentos de contra-reforma quase um século depois da morte de Inácio de Loyola. A Inquisição Romana foi estabelecida em 1542 pelo Papa Paulo II para suprimir o luteranismo na Itália. O cardeal Carafa, inquisidor-geral e que mais tarde veio a ser o Papa Paulo IV, ordenou que os heréticos em altas posições fossem tratados com máxima severidade, porque do castigo deles dependia a salvação das classes mais baixas a eles. A Inquisição Romana chegou ao seu auge durante o pontificado de Pio V, extirpando sistematicamente os protestantes italianos e garantindo a Itália como uma base de contraofensiva ao norte da Europa, que era protestante. Dioceses católicas espalharam-se rapidamente, onde se percebia que havia uma ameaça protestante específica. Os bispos faziam visitações frequentes às suas dioceses e estabeleciam seminários para o treinamento dos clérigos. O templo, ou a quantidade de templos católicos, começou a aumentar rapidamente. O mais vigoroso dos papas contra os reformadores foi Sixto V, que ele estabeleceu 15 congregações, comissões para preparar os pronunciamentos e as estratégias papais. Algumas vitórias protestantes foram revertidas, inclusive, sob a orientação de teólogos como Roberto Melarmino e Pedro Canísio. Ainda estamos dentro dos anos 1500. A Contra-Reforma, de modo geral, e o Concílio de Trento, em particular, fortaleceram a posição do Papa e o poder do clericalismo autoritário. Vamos falar um pouco sobre os jesuítas. Trata-se de uma ordem monástica fundada por Inácio de Loyola e aprovada por uma ordem como ordem religiosa católica em 1540. Os jesuítas são classificados como clérigos mendicantes regulares. Ao contrário da maioria das ordens mais antigas, não há uma ramificação nele para mulheres. Em 1534, Loyola e 6 companheiros seus, todos estudantes de teologia na Universidade de Paris, fizeram votos de pobreza e de castidade e prometeram que iriam dedicar as suas vidas à obra missionária na Palestina, desde que isso fosse possível. Uma vez que a guerra entre Veneza e o Império Otomano afastou-os da Palestina, eles começaram a pregar, catequizar e praticar várias obras de caridade nas cidades do norte da Itália. Paulatinamente, eles foram ganhando novos adeptos ao seu estilo de vida. Essa nova ordem tinha várias características que as distinguia das outras ordens. Por exemplo, o superior geral da ordem era eleito para um cargo vitalício e ele nomeava todos os superiores subordinados a ele, de modo que os jesuítas eram altamente centralizados ao seu comando principal.
A obediência era ressaltada como uma forma especial de serviço. Não havia um hábito, um uniforme, uma roupa religiosa específica, como em outras ordens acontecia, e nenhum jejum especial ou prática de austeridade física, nenhum cântico comunitário nos ofícios, nos cultos, nas missas que eles realizavam. Inácio de Loyola exigia que os candidatos fossem selecionados e treinados com cuidado, porém, e aqueles que não estivessem à altura fossem dispensados. O treinamento tinha uma duração normal de até 15 anos, visto que os jesuítas deveriam ser ativos no trabalho com pessoas de fora, não apenas presas ao ambiente da Companhia de Jesus, e a disciplina monástica tinha que ser interiorizada por um treinamento vigoroso, já que eles não estavam presos em um convento. Os exercícios espirituais de Loyola moldavam a vida interior de um jesuíta e, pelo menos por 1 hora do seu dia, ele se entregava a uma oração e meditação obrigatória. Eles tinham como plano maior a meditação e o aspecto característico de piedade, e isso acabou moldando o chamado espírito da Contra-Reforma. Inácio de Loyola ressaltava a qualidade mais do que a quantidade. No entanto, mesmo assim, a Companhia de Jesus cresceu muito rapidamente. Quando ele morreu, em 1556, já havia mais de 1000 jesuítas, principalmente na Espanha, na Itália, em Portugal, mas também na França, na Alemanha, na Bélgica, além de missionários na Índia, na África e na América Latina. Já em 1626, eram mais de 15.000 jesuítas e o crescimento continuou firme. Inclusive, Clemente XIV, sob pressões dos monarcas de Bourbon, tentou reprimir a Companhia de Jesus. Uma das poucas casas jesuítas que sobreviveram a essa repressão estava na Rússia e na Prússia, onde os monarcas se recusaram a reprimir os jesuítas. Em 1814, Pio VII restaurou o movimento mundial dos jesuítas. A despeito deles terem sido exilados dos muitos países católicos da Europa em que uma vez estiveram, os jesuítas acabaram aumentando em número. No ano de 1964 já eram mais de 36.000. A afiliação entrou em declínio depois do Concílio Vaticano II e o total ficou ali por volta de 27.000. A educação tornou-se rapidamente o maior trabalho dos jesuítas. Inácio de Loyola supervisionou a fundação de 1 dúzia de colégios durante a primeira década da ordem. Já em 1626, os jesuítas estavam dirigindo 500 colégios ou seminários. A maioria dos colégios dos jesuítas era de nível ginasial, mas havia universidades, inclusive, plenamente formadas e constituídas. Durante os séculos 17 e 18, uma alta porcentagem dos homens cultos católicos, especialmente os da nobreza, foram formados nas escolas jesuítas. Inácio de Loyola é um personagem que merece um pouco mais da nossa atenção no ambiente de Contra-Reforma. O fundador da Companhia de Jesus, dos jesuítas, Inácio de Loyola, era filho de pais da nobreza basca na Espanha. Embora desde cedo ele fosse destinado a uma carreira eclesiástica, serviu antes na corte real até 1521, quando então, por causa de ferimentos que foram recebidos em uma batalha, forçaram-no a permanecer recuperando-se durante algum tempo. Durante esse tempo, ele dedicou-se a ler muito sobre a vida do Senhor Jesus e também dos santos católicos, e isso gerou uma conversão ao catolicismo. Frequentemente, ele é retratado como o santo dos soldados, mas a sua carreira militar foi muito pequena, de modo que não justifica esse estereótipo de que ele seria o santo dos soldados, o santo dos guerreiros. Depois da sua conversão ao catolicismo, ele passou 11 meses em oração e jejum em Manresa, na Catalunha. As suas experiências religiosas ali vieram a ser a base dos seus exercícios espirituais, que foram publicados em 1548, depois de várias revisões. Esse livro é considerado uma obra
clássica da espiritualidade católica e foi publicado em 5.000 edições, em mais de 30 idiomas, e é considerado um manual com o propósito de compartilhar as experiências místicas de Inácio de Loyola com aqueles que são mais simples. Inácio de Loyola completou uma peregrinação para Jerusalém no ano de 1523 e, voltando à Europa, ele resolveu que poderia servir ao seu próximo de um modo mais eficaz se ele tivesse um bom nível educacional. Por isso, ele se matriculou em uma escola secundária em Barcelona durante 2 anos, para depois entrar na Universidade de Alcalá, onde atraiu alguns discípulos para si. A oposição da parte da Inquisição forçou-o a transferir-se para a Universidade Espanhola de Salamanca. Ali, ele chegou a ser encarcerado pela Inquisição Católica. Embora haja sido inocentado, foi proibido de falar sobre religião até que tivesse completado os seus estudos teológicos. À vista disso, Inácio de Loyola transferiu-se para a Universidade de Paris, onde reuniu ao seu redor companheiros como Francisco Xavier e Diego Lainez, que vieram a ser cofundadores da Companhia de Jesus. Em 1534, Loyola e 6 companheiros seus fizeram os votos de pobreza e castidade perpétuas e prometeram que tanto quanto fosse possível, eles se dedicariam a evangelizar a Palestina. Depois de visitar a Espanha, por um breve período, ele reuniu-se com seus companheiros em Veneza. Mas, como eu disse, a guerra entre Veneza e os turcos impediu a saída deles para a Palestina. Ao invés disso, então, eles pregaram nas cidades do norte da Itália e depois se colocaram à disposição do Papa Paulo III. Loyola foi ordenado sacerdote em 1537 e, paulatinamente, os seus companheiros vieram a reconhecer que somente uma estrutura de ordem religiosa conservaria e perpetuaria o legado de Inácio de Loyola. Paulo III autorizou a Companhia de Jesus em 1540. Loyola foi eleito como primeiro superior geral e recebeu a comissão de elaborar as constituições dos jesuítas. Ele morou em Roma entre 1537 e 1556 até a sua morte, compondo as constituições dos jesuítas, o que garantiu a expansão daquela nova ordem. Nos seus últimos anos, Inácio de Loyola foi ao mesmo tempo espiritual e burocrata. Ele organizava o seu tempo para dedicar parte do seu tempo ao apostolado ativo em favor daqueles que ele considerava necessitados, mas também estabeleceu uma casa de reabilitação para prostitutas, uma hospedaria para jovens moças, instituições de caridades para garotos abandonados. Também apoiava convertidos do judaísmo ao catolicismo e nobres que haviam empobrecido. Agora precisamos falar sobre outro instrumento de contra-reforma, que foi o Concílio de Trento. Essa foi a resposta católica romana oficial à reforma de Lutero. O Concílio de Trento não começou senão 25 anos depois que Lutero rejeitou a autoridade papal, queimando a bula que condenava os seus ensinos luteranos. Embora alguns protestantes houvessem participado do concílio, as pessoas presentes ali eram esmagadoramente católicas e motivadas por um desejo de contrariar os protestantes e não de se harmonizar com os protestantes. Por isso, até mesmo os historiadores católicos que enfatizam a continuidade das definições doutrinárias do Concílio de Trento com a teologia católica tradicional, reconhecem que aquele concílio não foi capaz de restaurar o equilíbrio medieval. Ele apenas desenvolveu um novo sistema de tradição católica para forçar-se contra o protestantismo. O novo sistema foi rígido e exclusivo, mas também rico e enérgico, porque aproveitou o reavivamento do catolicismo contra o protestantismo. As razões para os repetidos atrasos nas convocações para o concílio foram principalmente, mas não foram exclusivamente, políticas. Até mesmo o Papa Paulo III, que foi eleito com o compromisso de convocar o concílio, reconhecendo que aquilo era desesperadamente necessário, foi forçado a adiamentos consecutivos pela crescente
apreciação das complexidades de tudo aquilo que envolvia ir contra o protestantismo. A agenda do concílio foi tão complexa e tão volumosa que foram precisos 18 anos, abrangendo os reinados de 5 papas, para que se cumprisse tudo o que se queria fazer no Concílio de Trento. As suas sessões, por si só, levaram mais de 4 anos e produziram um volume de legislação maior do que a soma da produção de todos os 18 concílios gerais anteriores ao Concílio de Trento. Foi resolvido, então, desde o início, que tanto as reformas disciplinares, que o santo imperador romano Carlos V entendia serem prioridade suprema, quanto à definição dos dogmas, que era a preocupação primária do Papa Paulo III, seriam tratadas. O episcopado mostrou-se no concílio muito arrependido e reconheceu que a revolta luterana tinha sido ocasionada pela ambição dos bispos católicos, pela avareza e cobiça deles. O concílio, portanto, condenou os bispos e condenou a sua arrogância, a sua prepotência e a sua ganância. Os clérigos agora deveriam ser muito exatos e evitar as mínimas falhas, porque neles os menores erros seriam muito notados. E também passou a fazer parte das suas responsabilidades o estabelecimento de dioceses, que são centrais regionais do catolicismo, e seminários. A respeito das indulgências, que foi caso que deu combustível à reforma promovida por Lutero, ficou decretado que a doação de esmolas nunca seria uma condição para a obtenção de uma indulgência. O artigo sobre a justificação foi observado como sendo o mais difícil dentre todas as questões doutrinárias tratadas ali. Parcialmente porque nunca se tratou sobre isso nos concílios anteriores no catolicismo. A doutrina no Concílio de Trento sobre a justificação foi expressada em 16 capítulos. Esses capítulos ressaltavam a incapacidade do homem salvar a si mesmo, confirmavam a necessidade da cooperação de seu livre-arbítrio, incluindo a sua resolução de receber o batismo para poder começar uma nova vida. A justificação não vinha só com a remissão dos pecados, mas também com a santificação e a renovação do homem. Esses capítulos também afirmavam o aumento da graça justificadora através da obediência aos mandamentos e negavam que se pudesse ter certeza de estar salvo. Esses capítulos declaravam que a graça é retirada por qualquer causa de pecado grave e não apenas por pecados de falta de fé, e que a graça poderia ser recuperada mediante a prática de algum sacramento. A salvação é dada aos justificados não como recompensa, não apenas como dádiva, mas também como resultado da sua união com Cristo e o seguimento, a obediência à lei de Deus mediante aquilo que é estabelecido pela Santa Igreja. O concílio, crendo que a heresia luterana se baseava em um entendimento errado dos sacramentos, dedicou muito tempo a discutir os sacramentos do que a qualquer outra das doutrinas tratadas ali. O Concílio de Trento confirmou que há 7 sacramentos instituídos por Jesus: batismo, confirmação, eucaristia, penitência, que é a confissão, extrema-unção e as ordens sacerdotais e o matrimônio. E o concílio condenou aqueles que diziam que os sacramentos não eram necessários para a salvação, ou que o homem poderia ser justificado pela fé somente, sem o auxílio de um sacramento. É bom entendermos, embora já tenha falado sobre isso em outras aulas, que os tais 7 sacramentos são cerimônias que comunicam salvação, graça à vida do católico. 7. Sendo que o católico só pode participar de 6, porque 2 destes sacramentos são específicos para situações muito particulares, que é o matrimônio, então o casamento é um sacramento, e a ordenação sacerdotal,
Quem era ordenado sacerdote não poderia casar-se, obviamente, bem como o casado não poderia ser um sacerdote. Então, 7 sacramentos, sendo que o bom católico participava de 6, porque 2 destes eram para realidades específicas. E a ideia do sacramento é que aquilo comunicava graça salvífica à vida do católico. O concílio confirmou a transubstanciação, isto é, que os elementos pão e vinho na ceia transformam-se no corpo e no sangue de Cristo, embora mantenham a aparência de pão e de vinho. O concílio também afirmou que na missa, que devia ser celebrada em latim, o Filho é outra vez oferecido em sacrifício, sendo que esse sacrifício apazigua Deus e satisfaz a sua justiça para vivos e mortos. Em seu artigo sobre as Escrituras, o concílio mais uma vez rejeitou os ensinos luteranos. Declarou que a tradição tem peso igual à própria Bíblia e a interpretação correta da Bíblia era reservada à Igreja Católica. A Vulgata, que era a Bíblia traduzida em latim, deveria ser usada com exclusividade nas leituras públicas e nos comentários doutrinários. É preciso falar também sobre a Guerra dos 30 Anos. A Guerra dos 30 Anos aconteceu na Europa Central entre os anos de 1618 e 1648, sendo na história da Europa um dos conflitos mais mortais. Teve como motivação inicial as diferenças religiosas entre cristãos católicos e cristãos protestantes, mas logo ela ganhou vários outros contornos. Motivações políticas que envolviam interesses de expansão territorial, econômicos e até mesmo a hegemonia na Europa tornaram-se questões relevantes e motivaram que uma série de países, por exemplo, França, Países Baixos, Dinamarca, Espanha, interferissem naquele conflito. O acordo que colocou fim à Guerra dos 30 Anos trouxe transformações muito significativas para a Europa daquela época e para a Europa moderna. A motivação e o estopim foi a defenestração de Praga. Defenestrar é uma palavra que significa atirar pela janela. Sim, exatamente o que você ouviu. Foram arremessados pelas janelas representantes do Sacro Império Romano. E quem os jogou pelas janelas foram nobres boêmios que estavam no castelo de Praga. No século XVII, havia no território alemão pequenos reinos sob influência do Sacro Império Romano Germânico. Além dessa fragmentação política e territorial, a Alemanha tinha sido o berço de conflitos religiosos que despontaram com a Reforma Protestante. Essas tensões surgiram na primeira metade do século XVI, perderam força na segunda metade do século XVI, mas foram retomadas no começo do século XVII. Um símbolo desse momento, que poderia ser de coexistência pacífica entre catolicismo e protestantismo, foi a Paz de Habsburgo, assinada em 1555 e que tinha como objetivo colocar fim aos conflitos entre protestantes e católicos dentro do território do Sacro Império Romano Germânico. Entretanto, durante o reinado de Rodolfo II, as tensões retornaram principalmente porque o rei tentou impor o catolicismo à força no seu império. As tensões seguiram-se e no começo do século XVII, os protestantes formaram a União Protestante, um grupo de cidades cujo interesse era defender a sua escolha religiosa. Essa ação de Rodolfo II era validada pelo documento Paz de Habsburgo, pois ela determinava que um rei poderia impor a sua religião no seu reino. A sua ação ainda fazia parte dos interesses da dinastia dos Habsburgos, defensora do catolicismo e que governava o Sacro Império. A perseguição contra os protestantes seguiu sendo realizada no reinado de Matias, que assumiu depois da morte de Rodolfo II. Essa tensão religiosa tornou-se muito intensa em alguns locais do Sacro Império, como, por exemplo, na Boêmia. A Boêmia
atual território da Tchequia, era uma região histórica do Sacro Império Romano-Germânico. Lá os protestantes começaram a exigir de Fernando II, rei da Boêmia e futuro rei do Sacro Império, o direito de professar a sua fé. Fernando II, um representante que estava abaixo das autoridades de Matias e também católico, não queria atender os pedidos dos protestantes. A rivalidade religiosa foi aumentada pelas dificuldades econômicas que a Boêmia estava enfrentando, o que fez daquele reino um barril de pólvora. No dia 23 de maio de 1618, um grupo de nobres adeptos do protestantismo invadiu o castelo de Praga para exigir dos representantes do imperador o direito à liberdade religiosa. Aquela situação agravou-se tanto que os nobres protestantes acabaram atacando os representantes do imperador e jogaram os representantes do imperador pela janela do segundo andar do castelo, defenestrar, jogar pela janela. Esse acontecimento ficou conhecido como Defenestração de Praga. Em seguida, os nobres da Boêmia anunciaram que Fernando II não era mais o rei daquele lugar, e sim Frederico V, que era um conde que governava o Palatinado, uma das regiões que formavam o Sacro Império. Esse acontecimento, então, deu início à primeira fase da Guerra dos 30 Anos. Naquele momento, a guerra era um acontecimento interno relacionado com disputas religiosas de poder dentro do Sacro Império Romano-Germânico. A Guerra dos 30 Anos, como o seu próprio nome sugere, estendeu-se por 3 décadas inteiras. Ela foi iniciada em 1618 e foi finalizada no ano de 1648. Esse conflito foi iniciado então pelas disputas religiosas no interior do Sacro Império Romano-Germânico, travada entre protestantes e católicos, mas ao longo dos anos a disputa ampliou-se e foi ganhando outras motivações e contando com a participação de forças estrangeiras. Ao longo daqueles 30 anos, os historiadores discutem que aquele período de 30 anos dividiu-se em 4 fases de conflito. O período palatino e boêmio, que foi a primeira fase, de 1618 a 1624, o período dinamarquês, de 1624 a 1629, o período sueco, 1630, 1635 e, por último, o período francês, 1635 a 1648, com o final da Guerra dos 30 Anos. Falaremos um pouquinho sobre a Paz de Westfália e assim conduzimos-nos para o final dessa aula. A Paz de Westfália foi assinada em 1648 e provocou muitas transformações na Europa daquela época e mesmo na de hoje. A Paz de Westfália mudou profundamente a Europa, o território político europeu, as relações internacionais na Europa. Principalmente os grandes vencedores foram França e Suécia, e por isso os dois obtiveram importantes ganhos territoriais. A França tomou para si Rocilhão, na Espanha, e o Sacro Império obteve a Alsácia e a Lorena. Os suecos, por sua vez, ficaram com a Pomerânia e receberam uma boa indenização financeira. O Sacro Império foi obrigado a dar independência para a Suíça e os espanhóis foram obrigados a dar a independência para os Países Baixos. Por fim, os poderes do Sacro Império e da Espanha foram reduzidos tão drasticamente e a França iniciou o seu período de hegemonia na Europa continental. Com isso, os interesses seculares passaram a ser o maior definidor para a condução da política nas nações europeias. O aspecto religioso, por fim, declinou. O calvinismo protestante ganhou força, tendo seu direito reconhecido como religião cristã, e a religião de um local seria definida pelo seu próprio rei, independentemente se ele fosse católico, luterano ou calvinista. Aquele que não concordasse com a religião do rei deveria mudar-se de território. A Guerra dos 30 Anos foi uma das mais violentas na história europeia, mesmo se comparado aos conflitos da Primeira e da Segunda Guerra Mundial.
Durante a sua extensão, a sua duração, muitas das nações envolvidas montaram suas tropas com soldados mercenários que retiravam o seu pagamento do saque aos locais que estavam em guerra e que eles venciam. Assim, os soldados que lutavam não tinham misericórdia das populações locais. Homens, mulheres, crianças, todos eram mortos pelas tropas mercenárias que guerreavam dentro do território germânico. As colheitas e vilas foram dizimadas, a peste espalhou-se pelo Sacro Império e, ao final de 30 anos, estima-se que o número de mortos haja sido de 4 milhões de europeus. Algumas estatísticas apontam que esse número, na verdade, pode ter sido de até 15 milhões de mortos, se incluirmos aí os civis que não eram contabilizados. O Sacro Império foi retalhado, sofrendo uma severa redução populacional, com graves problemas econômicos causados pela destruição da Guerra dos 30 Anos. Com isso, meus irmãos, nós chegamos ao final da nossa lição de número 7 a respeito da Contra-Reforma. Como eu lhe disse, não deixe de acompanhar esse estudo mais uma vez, revendo a lição e também relendo o livro e fazendo os exercícios. Tem sido uma grande aventura na história, a seu lado, com a sua companhia, aprendendo a respeito de como o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo espalhou-se pelo mundo desde que os discípulos em Atos capítulo 2 foram batizados com o Espírito Santo. Quantos conhecimentos importantes nós não obtivemos. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida e em nome de Jesus até a aula de número 8.